Bora para histórias parvas e muito reais? Estão no sítio certo. Música! O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Todo eu sou fogo posto. Hoje vamos falar de um homem especial. Um homem com uma carreira peculiar. Um bombeiro que, pronto, tem uma profissão secundária, quem não a tem, é incendiário. Sim, é isso mesmo, ouviram bem. O homem literalmente era pago para apagar fogos e investigar incêndios. Mas nos tempos livres achava muito bonito, acendê-los. É quase como um dentista que passa os fins de semana a distribuir açúcar a crianças. Para manter o trabalho. Enfim. Por isso, respirem fundo, façam... porque esta viagem é intensa, trágica e completamente absurda. Então, o nosso protagonista chama-se John. Em 1984, tinha 35 anos, vivia em Glendale, Califórnia e tinha um problema sério. Amava o fogo. Mas amava mesmo o fogo. Amava forte. Por exemplo, aquela paixão que as pessoas costumam ter pelos gatos, por viajar muito, o John tinha por incêndios. E para piorar tudo, ele trabalhava como bombeiro especializado em investigação de incêndios dolosos, a profissão ideal para quem anda por aí a provocar incêndios. Além do mais, ele investigava os crimes que ele próprio cometia. Portanto, imaginem o ego dele. Bem, quem será o responsável deste incêndio? Espera, olha, sou eu! É como se o ladrão também fosse o polícia que investiga o roubo. Conveniente, não? Num belo dia, o John decide que lhe apetece brincar com engenhos. Quem não gosta? Por isso, ele constrói um engenho incendiário artesanal com um cigarro, fósforos e cola inflamável. Basicamente um projeto escolar para ser preso. Vai até South Pasadena, entra numa loja de bricolagem, espera que ninguém esteja a olhar, deixa lá o brinquedo mortal e foge. Pouco tempo depois, cabum! O incêndio espalha-se, descontrola-se e, tragicamente, 4 pessoas faleceram. Quando o departamento do xerife concluiu que foi um acidente elétrico, o John ficou ofendido. Já viram? Imaginem. Desculpem lá. Eu comecei este fogo com tanto amor, dedicação, e vocês vêm para aqui dizer que foi um curto-circuito, pá. Era quase como se quisesse o crédito. Atenção, um Oscar para o melhor incêndio posto, John! Mesmo assim, ele continua a provocar incêndios. Muitos mesmo. Uma quantidade vergonhosamente grande. Depois aparece no local, de bloco na mão, a dizer: parece que isto foi feito com... o mesmo isqueiro que eu tenho no bolso. E como ele descobre sempre a causa, porque foi ele o responsável, ganha uma reputação gigantesca, tornando-se um dos melhores especialistas em fogo posto do país. Começa a escrever artigos, dá entrevistas e aparece na TV como o homem que acalma a população. E por dentro ele está a pensar, se vocês soubessem, era o verdadeiro influencer dos incêndios. 3 anos passam e chega a 1987. O John está numa conferência de investigadores de incêndios, olha, que ironia, deliciosa, e sente vontade de pegar fogo a algo, aquela coceira que lhe dá. Sai do evento, entra numa farmácia,
mete o engenho incendiário num saco-cama em exposição e BUM! A loja em chamas. Depois, ele entra noutra loja de tecidos, faz a mesma coisa. Uma farmácia, faz a mesma coisa. Noutra loja, assim sucessivamente. E ainda outra loja em outra cidade. É viajado o homem. Digamos que o homem virou literalmente um franchise de incêndios. Incêndios John Limitada. Agora em várias localidades. 5 incêndios num único dia, porque quando a vontade aperta, meus amigos, não há como impedi-la. Nesta altura, os investigadores encontram uma pista minúscula. Um papel amarelo num dos engenhos. Não parece nada, mas vai importar para a história. Apontem. Um capitão dos bombeiros, o Marvin, dá-se conta de algo. Epá, estes incêndios só começaram depois da conferência começar. Será que um incendiário está aqui? Spoiler, estava. Mas ninguém ligou nada ao Marvin. Coitado. Os anos passaram e adivinhem, outra conferência e o John pensa, isto é perfeito, estar rodeado de especialistas que nunca vão desconfiar, e toca novamente a incendiar vários edifícios. Mas, desta feita, encontram um engenho igual, com o mesmo papel amarelo e uma impressão digital parcial. O Marvin, que ainda não desistiu da sua teoria, pensa, eu sabia. Compara as listas de participantes das duas conferências e só 10 homens estiveram em ambas e, claro, o John estava incluído nessa lista. Testam as impressões digitais, mas a tecnologia da época não consegue confirmar nada e o caso arrefece outra vez, ou seja, arquivado. O John está tão convencido de que é intocável que decide escrever um romance chamado Points of Origin. E o livro é praticamente a sua autobiografia criminosa com nomes falsos. Contém um investigador que provoca incêndios, uma loja que arde e mata 4 pessoas e detalhes que só o próprio e verdadeiro incendiário podia saber. Mas, enquanto escreve, continua a incendiar. Por exemplo, uma loja em North Hollywood, um incêndio que destrói 60 casas em Glendale e até um cenário dos estúdios Warner Brothers. Portanto, não passa pela cabeça pequenina deste homem que o livro que ele acabou de escrever pode dar um filme e ele anda a destruir os cenários de um lugar onde pode ser feito o mesmo. Está a destruir a sua fonte de rendimento futura. Enfim, o homem era verdadeiramente uma turnê de destruição. Nesta altura, o John já tinha provocado imensos fogos ao longo da sua carreira. Alguns estimam que sejam centenas, outras dizem mais de 2000. Por isso, a polícia cria finalmente uma task force e faz uma reavaliação da impressão digital parcial antiga com uma nova tecnologia da altura. E, BUM! Corresponde com a do John. No início, ninguém acreditava. Não pode ser, ele é o melhor investigador que temos. Mas, depois de perceberem que não havia maneira alguma de ele ter contaminado o local do crime com uma impressão digital dele, põem um tracker no carro para o vigiarem e investigam a vida dele. Acabam por entrevistar os superiores do John e é aí que um deles menciona que ele escreveu um romance que anda a tentar publicar. Então, vasculham a casa dele e encontram um manuscrito. Começam a lê-lo e fazem aquela cara de bem, isto é praticamente uma confissão literária. E pronto, o John é preso e é condenado à prisão perpétua. Acabaram-se as conferências, acabaram-se os fósforos, acabou-se a carreira de autor que duvido muito que alguma editora quisesse arriscar. E assim termina a história, meus caros amigos do John, um bombeiro, incendiário, romancista, psicopata, tudo isto, que passou anos a provocar incêndios enquanto fingia ser o herói que os solucionava. É daquelas histórias que nos fazem pensar, primeiro, nunca subestimemos o poder de um bom plot twist, que é o que esta história é. Às vezes o vilão está mesmo no meio dos heróis. E terceiro, se um investigador de incêndios escrever um romance demasiado detalhado sobre crimes não resolvidos, chamem a polícia, por favor. Oh, que gnu. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto.
e não passa disto. Mesmo quando